Executivo, Legislativo e Judiciário. Como funciona a separação dos poderes no Brasil? Esse é o tema de hoje do programa Saiba Mais e o nosso convidado é o advogado Antônio Rodrigo Machado. Bem-vindo. Como funciona, né? O que são os três poderes no nosso país? Cada um dos poderes, de acordo com a nossa ordem constitucional, ele possui uma atividade específica, uma função específica. O Poder Executivo tem a função primordial do Estado, que é a promoção dos serviços públicos, a promoção daquela necessidade do cidadão, a promoção do bem necessário para a vida cotidiana de cada um dos cidadãos do nosso país. O Legislativo tem como função primordial a confecção das leis, da nossa legislação, das nossas normas, das normas da nossa convivência social. E o Judiciário ele tem essa função do controle social, dirimir todos os conflitos existentes entre cidadãos e também entre cidadão e Estado, entre cidadão e administração pública. Então, essas são as três funções básicas de cada um dos poderes. Qual a estrutura de cada poder? O Poder Executivo ele é organizado dentro do Poder Executivo Federal, dentro da União, Poder Executivo estaduais, na verdade, né? E também do Distrito Federal, e temos também os poderes municipais. São os poderes, o poder executivo de cada um dos municípios brasileiros, que é comandado pelos prefeitos, que é comandado também pelos governadores e pela Presidente da República. No caso do Poder Legislativo, nós temos em âmbito federal um poder que é dividido em duas câmaras, né, bicameral. Temos o Senado, que representa todos os Estados-membros, e temos a Câmara Federal, que representa o povo brasileiro. A Câmara Federal, os deputados federais são representantes do povo brasileiro, por isso que cada estado tem um número diferente de deputados federais. No caso do Senado, são 3 senadores por cada estado-membro da federação. O Poder Judiciário já tem uma estrutura um pouco mais complexa. É dividida, basicamente, tem a Justiça Estadual, que são os juízes estaduais e os tribunais de justiça dos estados, e nós temos a Justiça Federal. Essas duas divisões tratam das matérias comuns, civis e penais. Nós temos também as justiças especializadas, como a Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. Todas essas estruturas, elas estão subordinadas a tribunais superiores, a exemplo do STJ, a exemplo do TSE, do Superior Tribunal Militar e também do Superior Tribunal do Trabalho, o TST. E todos eles estão subordinados ao guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a estrutura básica organizativa do Poder Judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, exerce o poder de interpretação da Constituição e todos os demais tribunais estão sujeitos à última palavra dada acerca da Constituição, que é pelo STF. Para as pessoas em casa entenderem um pouco mais, né? Qual é a função específica do Executivo? O Executivo, falando de forma bastante simples, é o Executivo que promove a saúde. Então, o Executivo é responsável pelos hospitais, é o responsável pelo serviço do posto de saúde, é o responsável pela segurança pública. E essa divisão do Executivo federal, estadual e municipal é uma divisão feita pela própria Constituição Federal, que estabelece a competência de cada um dos poderes executivos. Então, por exemplo, no caso da União, ela tem a responsabilidade de definir matérias relacionadas à saúde ao lado do Estado e ao lado também do município. É uma competência que cabe aos 3 entes da federação. No caso específico da segurança pública ostensiva, no caso da Polícia Militar, por exemplo, isso é de competência exclusiva do Estado, dos Estados. A União pode estabelecer regras gerais de segurança pública, tem a Secretaria Nacional de Segurança, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Mas já a Polícia Judiciária Federal, no caso, o Departamento de Polícia Federal, já é um órgão do Poder Executivo Federal. Então, o Poder Executivo é aquele poder que o cidadão observa no dia a dia, seja na construção de estradas, na reparação de uma calçada, na limpeza pública, no recolhimento do lixo. Isso tudo é tarefa do Poder Executivo, que tem essa função primordial do Estado, que é mais próxima do cidadão. Além do que tem a chave do cofre, é quem comanda o Tesouro Federal, o Tesouro Nacional, também o Tesouro Estadual e o Tesouro Municipal. É o Executivo que possui a arrecadação de impostos e essa é uma tarefa que, digamos assim, que é inicial para todas as demais funções do Estado. E as funções específicas do Legislativo? A função específica do Legislativo
é a de fazer as leis, né, de determinar as leis. Muitas dessas leis são enviadas pelo Poder Executivo, mas precisam da aprovação do Poder Legislativo. Uma segunda função muito importante, muito elementar do Poder Legislativo é fiscalizar o exercício do Poder Executivo. Então, o legislador, o parlamentar, ele não apenas é alguém que vai confeccionar, que vai fazer, que vai realizar, vai definir a vontade do povo através da edição das normas, mas ele também vai ser o representante do povo para fazer a fiscalização dos atos do Poder Executivo. E no caso do Poder Judiciário? O Poder Judiciário, a sua função básica é dirimir, é definir os conflitos existentes na sociedade. Seja conflitos entre um cidadão e um outro cidadão, seja um conflito entre um cidadão e a administração pública, no caso de eventual divergência, por exemplo, acerca de um concurso público, acerca de um direito à saúde que não lhe é garantido, ele pode recorrer ao Poder Judiciário para que aquilo ali aquele direito que ele possui, possa ser exercido, possa ser executado. Uma outra função do Judiciário é também garantir a interpretação da legislação que está posta. Havendo uma divergência entre o dever, entre o direito de um cidadão e aquilo que está definido na norma, ele poderá recorrer ao Poder Judiciário, que também é uma espécie de conflito, para que o Poder Judiciário possa apaziguar aquela situação, aquela lide. Ótimo. O programa Saiba Mais vai para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. O Saiba Mais está de volta e o tema do programa de hoje é a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. E o nosso convidado é o advogado Antônio Rodrigo Machado. Doutor, para a gente voltar essa conversa, quando o judiciário pode interferir nos outros poderes? Essa é uma questão bastante controvertida. A academia brasileira, as universidades, os doutrinadores, os estudiosos, eles se debruçam sobre esse tema diuturnamente. Então, em questões relacionadas ao Poder Executivo, por exemplo, existe algo chamado mérito administrativo. É quando a administração pública ela pode executar seus atos administrativos de acordo com a sua conveniência e de acordo com a oportunidade. Isso existe diante dos atos chamados discricionários. São aqueles atos em que a lei não estabelece uma forma específica, nenhum conteúdo específico para que ele seja executado. Os outros atos não discricionários são chamados atos vinculados. É quando a lei determina exatamente como deve exercer aquele ato o administrador público. Então, nos casos dos atos vinculados, quando o administrador ele ultrapassa a vontade da lei, o judiciário poderá ser chamado para corrigir aquela atitude. Nos atos discricionários, já é uma situação um pouco mais complicada. Então, por exemplo, o administrador ele tem as suas razões de acordo com as opções da sua gestão. Quando um candidato eleitoral ele se predispõe a apresentar um programa de governo dentro da eleição, dentro da disputa democrática, a opção dos administrados, a opção dos cidadãos é pelo programa de governo que ele prometeu, que ele disse que quer cumprir. Então, na hora de executar os atos administrativos, na hora de executar a sua gestão, as vontades desse administrador também deverão ser respeitadas. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, se o administrador ele resolve, dentro de uma escassez de recursos, ele resolve fazer uma escola em detrimento de um posto de saúde, poderá o judiciário dizer qual é a melhor escolha para a administração pública? Não poderá. Agora, dentro desse mérito administrativo, se ao fazer a escola, o Poder Executivo ele faz um processo licitatório que contém vício, que contém ilegalidade, o Poder Judiciário poderá sim ser chamado para corrigir aquele ato administrativo, inclusive fazendo anulação do processo licitatório. Ou seja, em caso de irregularidade, em caso de ilegalidade, o Poder Judiciário poderá se intrometer, digamos assim, no ato administrativo para afastar aquele ato, aquela decisão do administrador público no Poder Executivo. No caso referente ao Poder Legislativo, o Poder Judiciário ele tem um limite ainda maior.
em regras denominadas interna corporis, são regras do próprio Poder Legislativo sobre escolha de uma determinada lei, sobre escolha de uma determinada legislação, o Poder Judiciário não poderá adentrar a esfera do Poder Legislativo. Agora, no caso de quebras de regras estipuladas, por exemplo, na Constituição Federal, o Poder Judiciário poderá, sim, interferir no Poder Legislativo para que a Constituição seja seguida. Após o processo legislativo sendo concluído, o Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, poderá, inclusive, decretar a inconstitucionalidade de uma lei aprovada pelo Poder Legislativo. No caso do Poder Executivo, né, a gente vê muita situação de judicialização da saúde. Existem decisões da Justiça que, enfim, pedem para que o governo ofereça vagas em UTI, medicamentos de alto custo. Se isso não for cumprido por parte do Executivo, o que é feito? Quais são as consequências disso? Esse é um dos maiores dilemas do Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário se depara, um determinado juiz, ele se depara entre a vida e a morte de uma pessoa diante de uma escassez de recursos da própria administração pública, é uma situação muito complicada para o juiz decidir isso. Então, a regra é sempre se analisar se aquele direito que possui o cidadão está sendo descumprido por algo relacionado à chamada reserva do possível. Diante da escassez de recursos, a administração pública não tem condições de prestar o melhor serviço público para todos os cidadãos. É uma desculpa comumente dada pelos governos. Ou se de fato há uma desorganização por parte da administração pública na prestação do serviço de saúde. Então, a regra é sempre a proteção da vida. O Poder Judiciário, que se depara com esse tipo de questão diuturnamente, vive um grande dilema. Nós temos hoje decisões por parte do Supremo Tribunal Federal que elas já conseguem regulamentar, digamos assim, definir a linha tênue entre aquilo que é permitido ao Judiciário interferir e aquilo que é tarefa de fato da administração pública definir. No caso, o Poder Executivo é quem tem a responsabilidade de definir todos os programas, todo o planejamento relacionado à distribuição dos recursos para a área da saúde. Então, muitas vezes a gente percebe que há uma individualização de um problema, por exemplo, no fornecimento de um medicamento que ainda não foi aprovado pelas agências que têm essa competência, e um cidadão enganado por uma esperança vil, esse cidadão é levado ao Poder Judiciário para buscar remédios, medicamentos que não tiveram a sua aprovação e nem a sua eficácia comprovada. E o Poder Judiciário não poderá, nessa situação, ultrapassar o mérito daqueles que têm a responsabilidade e têm um conhecimento específico para definir a questão. Então, muitas vezes existem irregularidades por parte do Poder Executivo e muitas vezes existe um avançar do Poder Judiciário naquilo que não lhe é pertinente. Então, caso a caso é que deverá ser analisado para saber se a interferência é devida, é legítima ou não. Ótimo. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o programa Saiba Mais. O programa Saiba Mais está de volta e o tema de hoje é a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. O nosso convidado é o advogado Antônio Rodrigo Machado, doutor, que é a harmonia entre os poderes e a independência entre eles também. Harmonia significa que nenhum poder poderá ultrapassar a sua competência e invadir a competência do outro poder. Então, a regra é o Poder Judiciário não interferir em questões que a Constituição estabeleceu como sendo do Poder Executivo, nem o Poder Executivo invadir a competência do Poder Legislativo. Isso no dia a dia é uma questão bastante singular, bastante tênue. É difícil você definir aquilo que é matéria do Poder Executivo e que afeta a competência do Poder Legislativo, por exemplo. Na edição de medidas provisórias, o Poder Executivo acaba fazendo uma legislação, acaba estabelecendo normas que deverão ser cumpridas pela própria sociedade. Tudo bem que existe um rito constitucional definido para que essas medidas provisórias sejam depois enviadas ao Poder Legislativo, mas naquele instante o Poder Executivo legisla. Dentro dessa separação de poderes, essa independência, essa harmonia, ela serve para que cada uma das funções primordiais
elas sejam cumpridas de forma prioritária. Mas o Poder Legislativo, por exemplo, que tem a função de editar normas, ele também tem funções executivas, digamos assim. O Poder Legislativo, para fazer a contratação de uma determinada obra pública, ele tem que fazer uma licitação. Essa licitação, a priori, seria uma função executiva. O Poder Judiciário, que não apenas julga os conflitos, ele também tem a função de definir normas internas. Então, por exemplo, quando o presidente de um tribunal estabelece uma portaria para regramento de algumas funções, de algumas definições do dia a dia do exercício da atividade jurisdicional, ele está legislando. Quando o Poder Executivo ele julga um servidor que cometeu uma infração disciplinar, ele também está exercendo uma função julgadora, que é a função primordial do Poder Judiciário. Então, assim, a independência e a harmonia significa que nenhum dos poderes pode invadir a competência do outro. Nenhum dos poderes pode ultrapassar a ordem constitucional definida para as suas atribuições. A separação dos poderes, os 3 poderes, eles são importantes para a manutenção da democracia? Sim, são muito importantes a existência dos 3 poderes, né? É algo bastante elementar. A Constituição estabeleceu isso logo no início, no artigo 2º, e dentro dessa ordem constitucional vigente, a Constituição da separação de poderes é considerada cláusula pétrea, ou seja, não poderá ser modificado na manutenção da atual ordem constitucional. Apenas em situações revolucionárias, onde a Constituição deixe de ser válida, deixe de ser vigente e venha uma nova Constituição, é que a separação dos 3 poderes poderá resultar em algo legítimo, né? O poder constituinte originário, ele definiu a separação dos 3 poderes como algo indissolúvel. Nosso regime atual, dentro da separação dos 3 poderes, ele tem diversas críticas. Por exemplo, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que são órgãos que têm uma participação democrática, eles, na atual conjuntura brasileira, eles são extremamente questionados. Então, essa ordem da nossa atual democracia está sendo questionada pelos cidadãos acerca da legitimidade de seus próprios representantes. Então, nós vivemos um período de democracia que precisa ser aprofundado. O Poder Judiciário, por exemplo, que dos 3 poderes é o único que não tem uma interferência democrática direta, não existe nenhum tipo de participação democrática interna, os juízes não elegem seus dirigentes dos tribunais. É um poder que tem exercido um papel cada vez mais forte, mas dentro da democracia é um dos poderes que tem um papel primordial também para a sua manutenção. Havendo ultrapassagem da ordem democrática pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, é o Judiciário que cabe a interferência, a limitação desse tipo de decisões e de atos irregulares, ilegítimos e inconstitucionais. A exclusão de um dos poderes pode levar a uma ruptura constitucional? Com certeza. Sendo classificado como cláusula pétrea, havendo a exclusão, por exemplo, do Poder Legislativo, como já existiu em períodos ditatoriais no Brasil, isso significa a exclusão de representantes da população dentro de um poder que é considerado essencial à manutenção da democracia. Então, apenas em período ditatorial pode-se pensar na atual ordem constitucional, na ruptura, na degregação, no afastamento, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Judiciário. Então, nós vivemos um Estado constitucional de direito. Esse Estado constitucional de direito ele tem como fundamento direitos e garantias individuais e cláusulas pétreas definidas na nossa ordem constitucional que não podem ser modificadas, que não podem ser afastadas. Uma vez afastadas, há um desabar de todo o nosso sistema democrático. E qual o papel do Ministério Público nessa estrutura toda? O Ministério Público tem uma estrutura própria, né? Por muitos considerados um 4º poder, mas por parte da doutrina também considerado um órgão independente, ainda que vinculado ao Poder Executivo. O Ministério Público tem a função primordial de fiscalização das leis. É o Ministério Público quem cabe, por exemplo, a titularidade das ações penais públicas ou ações penais públicas também condicionadas. É o Ministério Público que cabe também a legitimidade ativa para o controle de constitucionalidade. O Ministério Público possui uma função essencial dentro dessa nossa ordem constitucional pela fiscalização das leis e pelo respeito aos direitos fundamentais de todos os cidadãos, da sociedade civil como um todo. De onde surgiu essa separação dos poderes?
Então, filosoficamente falando, a separação de poderes, a sua origem inicial data da Grécia. Aristóteles já falava sobre a divisão das funções do poder soberano, a não concentração de poderes. Dentro do Estado moderno, a sua origem vem de Montesquieu, a partir de uma obra clássica pré-revolucionária, pré-revolução francesa, denominada O Espírito das Leis, e que influencia diretamente a organização do Estado moderno. Então, Montesquieu inaugura esse debate filosófico e nós aprimoramos e tentamos a cada dia aprofundar a ordem democrática através da separação de poderes, mas primordialmente através do poder exercido pelo, de fato, quem é seu titular, que é o povo, como diz a própria Constituição Federal. Ótimo. Muito obrigada pela participação. O programa Saiba Mais fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau.